Olá, pessoal. Estamos aqui no ponto 9 para combater esses 10 questionamentos ou 10 falsas afirmações que estão dizendo que a Bíblia cai em contradição. Não, a Bíblia não cai em contradição. A pessoa colocou aqui no ponto 9. Ele afirmou: Deus jamais se arrepende. Colocou primeiro o livro de Samuel, capítulo 15, versículo 29. Correto? Depois ele colocou: Deus se arrepende, como se isso daí caísse em contradição. Ó. Deus jamais se arrepende, depois Deus se arrepende. Gênesis 6, versículo 6, Êxodo 32, 14, 1 Samuel 15, 11 ao 35 e Jonas 3, 10. O pessoal vai falar, nossa, e agora? Colocar a mão na cabeça. Para entender esses versículos, a gente precisa entender que a Bíblia não foi escrita em português, não foi escrita por brasileiro, não teve influência dos séculos 15, 16, seja o que for, ou 21. Não teve nada disso. A Bíblia foi escrita, seu Antigo Testamento em hebraico, pequenas partes em aramaico, Novo Testamento com pequenas partes em aramaico, escrito em grego. Esses foram os idiomas usados para escrever os textos originais da Bíblia. Então a gente precisa entender um pouquinho de hebraico para poder entender isso daqui. Não que eu seja nenhum expert em hebraico, mas um pouquíssimo que eu entendo de hebraico vai ajudar vocês a entenderem isso daqui, porque isso está ligado intimamente ao idioma original da Bíblia. Foi um pequeno tropeção na versão em português. Versão? Como assim versão? Você já deve ter ouvido em vários filmes ou desenhos animados uma palavra no início ou no fim. Versão brasileira. E depois o nome da empresa que fez a dublagem. Então, versão, por que não tradução, versão? Tradução e versão é a mesma coisa, mas a versão é quando você transmite uma ideia daquilo que o idioma original tentou passar. Aqui foi uma tradução assim, quase que literal, mas só que ele não fez a versão, porque o verbo que foi usado dá sentido a mais outras coisas além de se arrepender. E é por isso que está causando esse problema. O verbo usado em todos esses versículos que a pessoa colocou querendo dizer que a Bíblia caiu em contradição, estupidamente ele fez isso, né? Só mostra que é um tolo. As pessoas só falam, olha esse versículo, toli, coisa de tolo. Eles agem como um tolo. Pega aqui, que caiu em contradição, é mesmo, eu já sabia, por isso que eu não acredito nesse livro. Não é por aí. Pode não acreditar, ter a religião que a Bíblia ensina. Isso daí é respeitável, você tem se quiser. Mas dizer que a Bíblia cai em contradição, falar que a Bíblia não tem veracidade, meu amigo, você está se autoproclamando tolo e você está auto-negando um livro histórico com riquíssimas histórias. Você está tá negando um livro que até a arqueologia se submete a ele cada dia que passa, cada vez que arqueólogos encontram coisas que a Bíblia já havia citado e estava enterrado por milênios. Isso daí só prova que a Bíblia tem veracidade, sim. Você pode, por opção sua, seguir os mandamentos de Deus ou seguir Cristo, é opção sua. O judaísmo é opção sua. Mas dizer que tem contradição é uma tolice sua se você fizer isso, tá? Então vamos sabendo disso, assim, o verbo que aparece em hebraico é o verbo naham. Esse é o verbo em hebraico que aparece aí. É o verbo que traduziram como arrepender. Se isso daí está errado, descredencia João Ferreira de Almeida de maneira alguma. A grandiosa obra de João Ferreira de Almeida continua de pé. Aqueles que foram os corretores continuam de pé. Todo livro precisa de alguém para corrigir, né? Para ver, traduziu como é que tá e assim por diante. Só que nessa questão faltou um pouco mais deles se atentarem para como seria a ideia como seria transmitida. Não, isso daqui não abala a fé de nenhum cristão, de nenhum judeu, ou quem acredita na Bíblia, né? Não, não abala em momento algum. Por mais que tenha sido traduzido tudo como arrepender-se nas versões da Bíblia, por isso tem versões, tá? Não quer dizer que tá, porque a versão uma falou feliz, outra falou alegre, que tá errado, não.
Só não pode falar, um pode falar feliz, outro alegre, outro pode falar contente, que a mensagem está sendo transmitida. Agora só não pode trocar feliz por choroso. Aí essa versão está totalmente errada, né? Você tem que ver também se a versão é fiel ou não. Vou falar isso daí mais pro final dos pontos. Vamos ler os versículos do jeito que está na Bíblia. Depois vou fazer a mudança através do verbo naham. Como que está na Bíblia? Gênesis 6, 5 a 8, para não ficar só no versículo que a pessoa jogou aqui, de maldade. Vamos ler um pouquinho do contexto, de 5 a 8. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Não mudou nada, né? Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Vamos lá. Êxodo 32, do 13 ao 15. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então arrependeu-se o Senhor do mal que dissera que havia de fazer ao povo. E voltando-se, desceu Moisés do monte, com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, e de um e de outro lado estavam escritas. 1 Samuel 15, versículos 10 e 11. E a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de seguir, não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. 1 Samuel 15, 28 e 30. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende. A glória de Israel é Deus. Porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo, diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor, teu Deus. Olha só, aqui realmente Deus não se arrepende. Isso está certíssimo, certíssimo, certíssimo. Não que os outros estejam errados, mas a tradução, eles poderiam ter colocado outra palavra, que Naham dá esse significado de arrepender, mas dá esse significado de outras palavras também. Vou explicar. Mas espera só um pouquinho que eu vou ler mais uns versículos aqui. Samuel 15, 35. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Jonas 3,10. Depois da pregação que Jonas não queria fazer, que estava com raiva dos ninivitas, que era um povo mau, ele queria que os ninivitas perecessem, fossem destruídos, mas Deus trabalhou no coração dos ninivitas para não serem destruídos e no coração de Jonas, que fugiu para outro lugar. Todo mundo conhece a história de Jonas. E depois ele voltou lá e pregou. Ainda ficou chateado, porque ele já sabia que Deus era misericordioso e o povo podia se arrepender. O povo, não Deus. Jonas 3,10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Agora a gente vai ver, usando o significado do verbo naham, do hebraico, para poder traduzir essa palavra que foi sempre traduzida como arrepender-se. O naham, que pode significar arrepender-se, ou condoer-se, né? Condoer-se é sentir tristeza, né? Inspirar o sentidor, fazer assim, o sentidor, pena, tristeza, comiseração, comover-se, compadecer-se, suspirar, respirar fortemente, apiedar-se, consolar, lamentar,
estar sentido, ter pena, ter compaixão, lamentar, sofrer pesar, arrepender, confortar-se, ser confortado, aliviar-se, dificuldade em respirar, gemer, suspirar e também lamentar, magoar-se, pode ser até conformar ou facilitar. Aqui, ó, agora vamos analisar os versículos, eu vou ler novamente, mas colocando a palavra que mais encaixa ao sentido que o texto deve trazer. Gênesis 6, do 5 ao 8, já utilizando outro sentido que a palavra, que o verbo narran também nos permite fazer. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E então se sentiu triste o Senhor de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o animal, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me sinto triste de os haver feito. Ele não se arrependeu, senão... Porém, Noé achou graça diante do Senhor, senão ele tinha se arrependido de Noé também. E Deus não se arrepende, só se arrepende daquilo que... O ser humano só se arrepende daquilo que faz de errado. Poxa, o jogador de futebol xingou o árbitro e depois pensou: poxa, ele tá fazendo o serviço dele, me arrependi de ter feito isso, me desculpa, tal. O ser humano errou, Deus não erra. Êxodo 32, do 13 ao 15. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se confortou o Senhor do mal que lhe dissera havia de padecer ao povo. E voltando-se, desceu Moisés do monte, com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. Ele se confortou com a palavra que Moisés falou, ele não se arrependeu, ele não fez nada de errado, nem faz. 1 Samuel 15, 10 e 11. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: sinto-me triste de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Deus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, Jesus é uma pessoa. Eles sentem tristeza, sentem alegria. Então Deus se entristeceu. Não houve o arrependimento. Ele falou: eu errei de colocar Saul. Não, quem errou foi Saul. Não foi Deus que errou. 1 Samuel 15, do 28 ao 30. Então Samuel lhes disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos do meu povo, diante de Israel, volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Certíssimo, já estava certa a palavra usada, apenas repetir. 1 Samuel 15, 35. Nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. O Senhor se sentiu triste de haver constituído Saul rei sobre Israel. Ele não se arrependeu. Quem errou não foi Deus, quem errou foi Saul. Deus não tinha nada do que se arrepender, quem errou foi Saul. Deus se sentiu triste com as atitudes de Saul. Por isso que tirou dele o reino. Agora Jonas 3,10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se confortou. Deus se confortou do mal que tinha dito eles faria e não fez. Foi um conforto para Deus. A palavra de Deus não mudou. Falou: se ninivitas continuassem no erro, seriam destruídos. Deus falou e seria aquilo. E é aquilo. Só que o que aconteceu? Quem mudou não foi Deus. Quem mudou foi o povo de Nínive. Eles que mudaram, se arrependeram. E Deus se confortou. E confortou-se Deus. Olha, a Bíblia não cai em contradição. Sou nenhum expert do hebraico, não. Mas, às vezes, você não tem essa noção do hebraico. Mas você pode perguntar a um pastor. Pastor de verdade, né? Autotitulado pastor de
igrejinha, não. Pastor de verdade. Chega a ter um pastor de verdade. Geralmente as igrejas tradicionais elas focam muito, muito, muito na aprendizado da palavra. Outras igrejas também, mas não, nem tanto. São minoria, algumas mais do que a outras, às vezes até não tradicionais estudam mais. Mas as igrejas, geralmente, tradicionais, ela tem costume de estudar a palavra profunda. Chega perto de um pastor, seja sincero. Fala, poxa, eu queria vir aqui um dia só para conversar com o senhor, porque eu não sou da sua igreja, eu não sou da igreja, ou então sou de outra igreja, eu sou da sua igreja, não importa. Fala que eu tenho uma dúvida disso, eu acho que a Bíblia caiu em contradição, eu acho que isso daqui eu não entendi. Se eu poderia vir para o senhor me explicar, com certeza ele vai se alegrar de te explicar do jeito que eu estou te explicando aqui. E Deus te abençoe. Vamos agora para o ponto 10, onde eu somei, onde eu vou falar do 7 e o 10, que é o mesmo assunto. A pessoa mau caráter é usada pelo diabo que fez isso, fez esses 10 pontos, só montou 10 pontos para poder querer debochar dos 10 mandamentos. Mas ele só tem 9 argumentos que estão sendo derrubados, jogados por terra para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos lá, o ponto 7 e 10, que são juntos.